a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Agora eu quero que você volte a tua Bíblia um pouquinho mais para trás, em 1 Samuel, no capítulo de número 16 e verso de número 1. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, tá? Um pouquinho mais extensa. Por favor, quero que você venha junto comigo. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Eu vou começar a leitura, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois, ouvindo-o Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Deixe os seus olhinhos, por favor, incline a sua cabeça que nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja no nosso meio, que a tua mão poderosa possa mover-se sobre cada um de nós nessa noite. Papai, dá para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações segundo a vontade e o desejo
do teu coração, assim como o Senhor planejou antecipadamente, essa mensagem possa fluir de maneira extraordinária e poderosa sobre as nossas vidas, nos transformando e fazendo com que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. Glória a Deus. Veja que nós, entre esses dois textos, nós temos um tempo de aproximadamente 15 anos. Entre o primeiro texto, Samuel 16, e o segundo texto, 2 Samuel 5. Aproximadamente 15 anos. Quando Deus rejeita a Saul e Deus então vai levantar a Davi, é necessário aqui na terra uma ação do profeta. Deus, ele determinou lá no céu, mas isso ainda estava nos planos no mundo espiritual e precisava vir materializar-se no mundo físico através da palavra. Veja, quando nós olhamos para dentro da própria palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma, e através da palavra de Deus tudo ele fez através da sua palavra, o poder da palavra de Deus. Então Deus sempre se utiliza dos seus profetas para que esta legalidade no mundo físico venha a criar algo através do poder da criação que a própria palavra de Deus tem inserida nela. A palavra de Deus, ela tem o poder necessário dado por Deus para que ela venha gerar na vida das pessoas algo. Para que ela venha gerar. Então é necessário que Deus se utilize de um profeta. Talvez você não compreenda muito bem isso. Eu até entendo. O que é que tem a ver a tua boca com a vontade de Deus? Mas a partir do momento que eu e você passamos a conhecer a palavra de Deus e nós vamos sendo libertos da mentira, nós passamos a entender a importância que cada um de nós tem no reino dos céus. Quando a Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra, quando a Bíblia diz que eu e você somos a luz do mundo, ela está falando que nós devemos iluminá-lo. Ela está dizendo que nós devemos salgá-lo, que nós devemos dar sabor às coisas. Ou seja, vou trazer um pouco mais miuçado. Nós devemos trazer a esperança através da palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus precisa ser pregada, ela precisa ser profetizada. É algo extraordinário. O Senhor traz aqui a minha lembrança, o livro de Reis, quando o profeta Elias, diante do rei Acabe, ele disse: assim diz o Senhor, por um tempo não choverá mais no reino de Israel. Nem mesmo orvalho cairá, nem uma gota de água vai cair. E a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não choveu e tudo secou. Mas quando Deus quis mudar a situação, quando Deus quis mudar a circunstância, ele trouxe novamente o profeta. Escute o que eu estou falando. Está descendo o manto aqui já. Deus está começando a abrir a mensagem. Deus trouxe de novo o profeta. Ele ficou escondido por 3 anos e 6 meses, por um tempo, ficou na beirada do rio, alimentado por corvos. Depois o Senhor o leva à casa da viúva, faz ali alguns grandes milagres, e então o Senhor diz para ele: agora volta, eu vou te levar para profetizar diante de Acabe de novo. E a Bíblia diz que Elias sobe um monte, dobra ali os seus joelhos e começa a orar. Buscar de Deus aquilo que Deus queria para ele naquele momento, e assim é a vida do profeta. Profeta não vive de passado e profeta não vive de futuro. Profeta não é tarólogo, profeta não joga búzios, profeta não faz adivinhação, profeta ora, busca de Deus a revelação. Quando Deus fala, ele revela. A Bíblia compara o profeta a um vigia que está sobre a porta da cidade, e ele, enxergando de longe, vê vir
o mensageiro de Deus. E então ele grita para a cidade: eis que vem vindo algo de Deus para a cidade. Diga comigo, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A função do profeta. Ele é o vigilante. Ele é o vigia. Ele é o cara que faz a ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele é o cara que Deus usa a sua palavra, a sua boca, para gerar no mundo físico aquilo que foi pensado, aquilo que foi determinado lá no mundo espiritual. Para que haja essa passagem do mundo espiritual para o mundo físico, quem faz essa passagem é o profeta. É o profeta. Há uma bênção de Deus sobre a sua família. Deus disse: sejam benditas todas as famílias do Senhor. Você é uma família do Senhor. E você deve trazer essa palavra de bênção sobre a sua família. Quando você abençoa os seus filhos, você está sendo usado como um profeta, você está gerando na vida do teu filho uma bênção. Por isso, nunca deixe de profetizar sobre a sua família. Nunca deixe de abençoar a sua família. Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Você será uma bênção. Eu te abençoo, minha filha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você no Senhor será uma bênção de Deus. Traga à existência aquilo que não existe através da tua palavra, que flui de dentro do teu coração. Use a tua boca e seja um profeta de Deus. A Bíblia diz que Elias sobre o monte ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E então ele manda o seu moço dizendo: olha, dá uma olhadinha lá em cima do mar, vê se você vê alguma coisa. Então o seu moço volta meio atônito e ele diz: então, você viu alguma coisa? O céu estava azul, irmão, não tinha uma nuvem. Nenhuma nuvem. Mas aquela nuvem foi gerada pela oração de Elias. Pastor, isso está escrito? Não. Não está escrito na Bíblia. Eu estou interpretando o texto. Eu creio que aquela nuvem foi gerada pela fé de Elias. E ele disse: olha, agora apareceu uma nuvem ali no céu, mas ela é bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Então Elias parou de orar. Sabe por quê? Porque ele orou buscando um sinal de Deus. Quando Deus deu o sinal, quando Deus confirmou para ele, ele desceu e profetizou. Ele veio diante do rei Acabe e disse: melhor o senhor pegar a sua carruagem e começar a correr, porque senão vai se molhar. Mas fazia 3 anos e meio que não chovia. Mas o profeta ouviu de Deus: vai e profetiza que eu vou fazer chover. E ele veio. E quando ele orou, irmão, e Deus mostrou para ele a nuvem, escute o que eu estou falando. Deus mostrou a nuvem para o Elias. Ele desce da montanha, todo mundo olhando, querendo ouvir o que ele tinha a dizer da parte de Deus. E ele disse: querido rei, vaza, porque vai chover e Vossa Excelência vai se molhar. É melhor voltar para o seu palácio. E a Bíblia diz que o rei corre, mas a chuva o alcança no meio do caminho. Elias gerou a chuva pela sua palavra. Deus determinou que chovesse. Mas enquanto Elias não cresce, a chuva não viria. Você tem fé para profetizar essa chuva sobre uma terra seca?
Você tem fé? Você pode olhar para mim e dizer, mas pastor Sandro, o que é que tem a ver essa mensagem? Parece que você está saindo da mensagem. Não estou, não. Eu estou na mensagem. Estou no texto, não sai 1 milímetro dele. Porque quando Deus fala com Samuel e diz para Samuel, Samuel, vai na casa do Jessé, o belemita explicou exatamente onde era para ele ir. Pega um chifre de azeite, enche ele, porque de lá me proverei de um rei. Deus falou com o profeta, Deus deu uma ordem para o profeta, e através daquela palavra profética de Deus sobre a vida de Samuel, Deus iria transformar toda uma nação. Deus iria transformar toda uma nação através de uma palavra. Deus faz com que o deserto se transforme em terra úmida através de uma palavra. Deus faz que uma terra verdinha, linda, rios caudalosos sequem através de uma palavra. A palavra de Deus, ela sai do mundo espiritual e ela vem sobre o mundo físico com poder. Repita comigo, a palavra de Deus tem poder. Repita comigo. A palavra de Deus tem poder. O teu Deus não é um Deus frouxo. O teu Deus não é um Deus covarde. O teu Deus não é um Deus que lança uma palavra para que ela venha cair por terra. O teu Deus não é um Deus de engano. O teu Deus não é um Deus feito por mão de homens. Não. O teu Deus é o cara que fez o céu e a terra. O teu Deus é o cara a quem Moisés recorreu quando ele chega na beirada do Mar Vermelho e atrás vem Faraó e diante dele aquele grande mar e não tem para onde ele correr. A Bíblia diz que então ele levanta os seus olhos e fala, Deus, e agora o que eu faço? Deus olha para ele e fala, Moisés, cara, toca nas águas. Toca nas águas, Moisés. Toca nas águas. Como assim, Moisés? O que você faz? Eu não te trouxe até aqui. Toca nas águas. E a Bíblia diz que quando ele tocou, começou a soprar um vento. Quando Moisés toca nas águas, uma ação, uma atitude, uma palavra, uma assinatura, um desejo expressado. Toca nas águas. Senhor, mas tu disse que ia me dar um carro. Eu disse, então procura o carro. Procura o carro. Toca nas águas. Toca nas águas. E você vai ver o milagre acontecer. Mas enquanto você não tocar nas águas, o mar não vai abrir. Você vai ficar parado na frente dele, o mar parado diante de você, o mar olhando para você olhando para o mar, e todo mundo olhando para você, esperando que você faça algo, mas você não faz nada e nada acontece. Agora, quando você tem uma atitude, quando você tem a coragem de tomar uma atitude, de dar um passo. Quando Josué vai entrar na terra prometida, Deus fala com ele, fala, olha, chama os sacerdotes levitas, mande que eles coloquem a arca sobre os seus ombros, os varais, e que eles caminhem na direção do mar. E quando eles tocarem o pé nas águas, a água vai parar. Mas a água só vai parar quando eles tocarem com os seus pés nas águas. Antes ela não vai parar.
Antes ela não vai parar. Escute o que eu vou te falar. Deus havia rejeitado Saul. Deus já havia rejeitado Saul. Deus não queria mais. Antes de que qualquer pessoa soubesse de qualquer coisa, Deus chama um profeta. E diz para ele, olha, lá na casa de Jessé tem um cara que eu quero aquele lá. Eu quero aquele. Vai lá. A Bíblia diz que o profeta vai à casa do Jessé. Ele chega lá, nós lemos aqui o texto, no verso de número 6, olha aqui, 1 Samuel 16, 6, está escrito assim, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha o que Deus respondeu, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Escute isso aqui. Porém o Senhor olha para o coração. Não atente para aquilo que está diante dos seus olhos. Não viva de aparência. O crente não vive por vista. O crente vive por fé. O crente não vive por vista. O crente vive por fé. O firme fundamento de crer naquilo que você não vê. O firme fundamento de crer naquilo que você não vê. E quando ele olha para Davi, a Bíblia diz que Davi tinha sua pele ainda tenra, que ele era ruivinho, branquelinho, de olho azul e sardento. A Bíblia diz isso. E os historiadores, quando a Bíblia fala que ele tinha ainda sua pele tenra, acham, porque ninguém sabe exatamente, que ele tinha entre 14 e 15 anos de idade. Era um menino. Era um menino. Ruivinho, zoinho azul, enferrujadinho, como todo ruivinho é. Você sabe, é uma característica do ruivo. Você já sabe, não precisa eu te falar. Mas Davi tinha irmãos mais velhos, grandes, fortes, poderosos, porém, a palavra de Deus não era para aquele dia. E eu tenho falado muito aqui para todo mundo que muitas pessoas pecam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus e se esquecerem que o Senhor, ele é o dono do tempo. E que o Senhor, às vezes, profetiza algo para muitos dias e não para poucos dias. E por isso, muitas vezes, elas não acontecem no tempo que eu e você achamos que ela irá acontecer. Porque não é para hoje. Deus rejeitou Saul hoje. E Deus escolheu outro rei hoje. Porém, até que Davi, um menino, estivesse em condições, houvesse se tornado em um rei, porque Deus o tornaria em um rei, o transformaria em um rei, levaria ainda 15 anos. Levaria ainda 15 anos. Por isso Samuel ficou confuso. Porque quando ele olhou esse cara aqui, como é que é o nome dele? Deixa eu ler aqui. O Eliabe.
Ele olhou para o Eliabe naquele momento era o cara pronto para ser rei. Ele tinha aparência de rei, jeito de rei, altura de rei, porte de rei. E tinha todas as características de um rei. Mas Deus não queria um rei para hoje. Deus queria um rei para daqui 15 anos. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Quero que você entenda o que eu estou falando. Quando a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, do verso 1 em diante, que há um tempo no céu e na terra para todas as coisas, é isso que Deus está falando. Que o seu tempo, o meu tempo, muitas vezes não é o tempo de Deus. E às vezes Deus vem e faz uma promessa para a sua vida. E você acha, meu Deus, agora vai, porque Deus prometeu, mas talvez seja para daqui 10 anos. E você não sabe. E aí você sai correndo hoje, achando que Deus vai te dar amanhã. Só que você ainda tem 9 anos, 11 meses e 28 dias para esperar. Entendeu? Por isso muita gente é frustrado, desviado, perdido, não acredita em profecia, não acredita em revelação, porque ele é fora do tempo. Porque ele acha que Deus faz as coisas do dia para a noite. Se ele quiser, ele pode fazer. Ele é Deus. Mas neste caso específico, não foi assim. Davi precisava crescer no processo. Davi precisava ser transformado no processo. Davi precisava crescer como homem, como rei, aprender as mazelas do povo, ser perseguido, humilhado, para que ele crescesse, se transformasse num adulto com as características de um rei. Por isso, muitas pessoas querem se antecipar e se perdem, porque não conseguem esperar o tempo de Deus. Porque eles têm muita pressa. Porque o seu coração clama por velocidade ao invés de qualidade. O processo de amadurecimento, o processo de maturação da fé não é rápido, não é ligeiro, não é a toque de caixa. Eu tenho dito aqui que muitas igrejas estão numa situação deplorável, porque os pastores são produzidos a toque de caixa, faz um curso de teologia, 2 anos, 3 anos, vira pastor e vai tocar a igreja. Aí ele se perde, se suicida, se mata e junto mata toda a igreja. Porque ele não passou pelo processo. Ele não cresceu. Ele não amadureceu espiritualmente. Ele ainda não aprendeu a conhecer Deus adequadamente. Entendeu? É isso, irmão. As pessoas dizem assim, ele tem um chamado, então você tem que ungir já. Não. 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 Não é assim. Não é assim. Não ache que porque você fez uma faculdade de teologia, você já é pastor. Não é, não. Não é, não. Ser um varão valoroso, uma varoa valorosa, é muito diferente disso. Ter a sua cabeça mudada, moldado, o seu caráter moldado ao caráter de Cristo, ter uma palavra só.
ser capaz de dar a sua vida pela vida do seu irmão. Tem gente que não dá nem bom dia para os outros, que não gosta que as pessoas venham na sua casa. Como é que ela vai ser capaz de dar a sua vida pela vida do seu irmão? Se alguém falar que vem fazer uma visita, já começa a dar desculpa, porque eu tô cansado, porque eu tô com sono, porque não sei o quê, não é capaz de receber alguém. A Bíblia nos exorta a sermos bons hospedeiros. O pastor seja um bom hospedeiro. A Bíblia é clara a esse respeito, mas muitos aí dizem que são pastores, mas não recebem ninguém na sua casa, não tem tempo, não gosta que ninguém vá lá para tomar café, para conversar. Não é? Porque não tá bom, porque não tá bem, sabe por que isso, irmão? Porque não se converteu ainda, porque não amadureceu ainda, porque não é ainda um old man. Essa foi profunda, hein? Old man, irmão? Não tá velho o suficiente ainda, envelhecido ainda o suficiente. Deu? Entendeu, irmão? Ser um velho homem, um homem velho, quer dizer uma pessoa experiente, experimentado, que tem na sua vida os frutos do Espírito Santo, que não desce do salto, né? Não tem um ditado que diz assim, não desce do salto, não desce, irmão. Davi foi provado 15 anos. Você não vê Davi murmurando. Não vê. Eu acho muito bacana uma passagem de Davi, quando Davi tem o seu trono ameaçado por um dos seus filhos, por Absalão. E ele foge para não matarem ele, junto com seus guardas, com todo mundo, e ele está caminhando por um lugar mais baixo, saindo, indo para um outro lugar para ficar em segurança. E aí vem um velho que não gosta dele, vê Davi fugindo e começa a jogar pedra na sua cabeça, de longe. Um velho louco. Xingando, amaldiçoando Davi, jogando pedra nele. Nos seus soldados. Então um dos seus comandantes do exército vem até Davi e fala: Senhor, permita que eu vá até lá e mate esse desgraçado. Ai, meu Deus do céu. Permita que eu vá lá e mate esse cara. Davi falou: não. Não. E se foi Deus que mandou ele vir aqui ficar jogando pedra em mim e me amaldiçoando? Você tá louco? Deixa ele que jogue pedra. Deixa ele que me amaldiçoe. Quanta estrutura psicológica, quanta sabedoria no rei Davi, quanta capacidade de absorção, de pressão, se comportando como um homem adulto, rígido nos seus princípios e doutrinas, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se importando até mesmo nos momentos de maior dificuldade em não se levantar contra Deus. As pessoas, a se sentirem ofendidas, se levantam, xingam, abandonam, viram as costas, maneiam a cabeça, falam mal. Não é? Se levantam contra a sua liderança. Não quero mais, desse jeito para mim não tá bom, vou embora. Não é isso que eu quero. Esses são os pastores de hoje. Entendeu?
Se você contrariar ele, irmão, ele vira as costas e vai embora. Ah, Deus falou comigo que eu tenho que ir embora. Pessoas sem caráter, duas palavras, que não têm um fundamento de doutrina cristã de fato no seu coração, que não estão aptos, que não foram provados e aprovados ainda por Deus, mas se acham capazes e autossuficientes, mas não tem estrutura psicológica. Na primeira pedrada começa a chorar, baixa a cabeça, dá um desespero. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Meu Deus, eu estou desesperado. Mas querem comandar uma igreja, querem ser pastores, pastoras, querem dirigir povo, conduzir ovelhas, mas na primeira porrada que o diabo dá, eles saem correndo e abandonam tudo. Vão procurar uma corda para se enforcar. Quantos por aí? Quantos, irmão? Quantos por aí? Porque não passaram pelo processo do tempo. Porque não cresceram espiritualmente. Porque não são maturados. Porque não foram lavados com o sangue do Cordeiro, não foram embranquecidos como a lã, como a mais pura neve, porque não têm ainda a sua consciência limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque sabem que não tem que andar por aí pagando pau para ninguém, prestando satisfação para ninguém, não tá nem aí com o que as pessoas acham, o que os outros pensam, o que os outros falam. Se preocupa unicamente com aquilo que Deus fala, pensa e quer. Isso é maturação, isso é ser maduro, é não se preocupar com o mundo, é não se preocupar com as aparências do mundo, é não viver chorando no meio dos problemas, de cabeça baixa no meio da opressão. Entendeu? Sem se preocupar com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas acham. Isso é problema de cada um. Ser pastor é ser forte e, ao mesmo tempo, ser fraco. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida. Ser pastor é ter convicção de tudo que faz, que fala. Ser um profeta é não vacilar, é não cochear em dois pensamentos, é ter muito claro na sua mente, no seu coração, o caminho por onde deve andar, sem sobressaltos, sem mudanças bruscas de caminho no meio da situação, se mostrando indeciso, imaturo. Doa a quem doer. Andar nos caminhos do Senhor é andar com seus pés firmados sobre a rocha, até que se cumpra na sua vida a palavra de Deus. Um dia desses, uma pessoa disse para mim: pastor, Deus falou para mim que vai acontecer um negócio na sua vida assim, assim, assim. O que o senhor tem a me dizer? Eu disse: eu já sei disso. Eu já sei. Ah, tu sabe? Sei. Claro que eu sei. Deus já me falou. Eu só não sei quando as coisas vão acontecer. Mas o que vai acontecer, eu já sei. Deus já me preparou para isso há muito tempo. Para todas as coisas que estão vindo sobre a minha vida, Deus já me preparou há muito tempo. Faz muitos anos que Deus já me falou que isso ia acontecer. E Deus tem me preparado para isso. Para cada momento, para cada movimentação. Ou você acha que eu faço as coisas desavisadamente? É isso que você acha? É isso que você acha?
Você acha que eu não sabia que eu ia ter que comparecer para prestar esclarecimento sobre as coisas que eu disse? Você acha que eu não sabia? Acho que Deus não tinha falado nada para mim. Do tempo atrás, quando eu fiz uma live com o Oswaldo Eustáquio, Deus falou para mim, antes de eu fazer a live, ele disse para mim, filho, eu vou te levar lá, é preciso que você vá. E eu vou levar você até a borda. E você vai andar na beirada. Mas eu tô contigo. Fica frio. Sacou? Você entendeu? No limite. Eu preciso que você vá até lá. Vamos? Vamos embora, Jesus. É nós. Vamos embora. Eu quero que você entenda que nós vamos sendo preparados dia após dia, mês após mês, ano após ano, situação e circunstância após situação e circunstância, para que nós caminhemos e cresçamos na graça e também no conhecimento, até que cheguemos, diz a Bíblia, à estatura de varão perfeito. E o perfeito é na palavra, no conhecimento e na doutrina. E não nos nossos sentimentos e comportamentos, porque isso a gente nunca vai ser. Entendeu? Nós precisamos estar preparados para quando o dia chegar, o dia da promessa, o dia do milagre, sem estresse, sem medo. Porque se o Senhor dirige, pilota o meu barco, por que eu vou temer a tempestade se ele está no barco comigo? Mais de 360 vezes está escrito na Bíblia, não temas. Não temas. Não temas. Não tenha medo. Foi Deus quem te chamou. O azeite de Deus está sobre a sua cabeça. A palavra de Deus está sobre a sua vida. A promessa de Deus foi lançada sobre a sua vida. Então por que você tem medo? Por que você tem medo? Não tenha medo. Onde quer que você esteja, ali o Senhor estará convosco. Onde quer que você vá, ali o Senhor estará convosco. Seja qual for o dia da semana, o Senhor, ele vai estar convosco. Mesmo que seja o dia da tua morte, mas o Senhor vai estar com você. Por que você tem medo? Por que você está atemorizado com as coisas desse mundo? Em todas as coisas, Deus tem nos falado, nos avisado antecipadamente de tudo. Não tem? Tudo. Deus tem nos antecipado. Tudo Deus tem falado para nós. Ele fala, se prepara, se prepara, se prepara. Mas quando eu e você observamos os sinais de Deus, quando eu e você observamos o brilho das estrelas, eu já te disse aqui essa semana, o movimento da lua, do sol, o vento, eles são sinais de Deus para a nossa vida, para nós que cremos. Eles são sinais de Deus. Deus se utiliza da natureza para nos dar sinais. Você tem que prestar atenção.
Quando está chovendo há muitos dias, no final da tarde aparece um arco-íris, você já sabe, vai parar de chover. Se o tempo está muito seco e o céu no entardecer fica avermelhado, você já sabe, vento forte, mudança de tempo. Não é? Nós precisamos identificar os sinais que o Senhor está dando para a sua igreja. Para aquilo que Deus nos preparou, não nos pegar de surpresa. É isso. O dia está chegando. E você não pode ser pego de surpresa. O dia da promessa. Eu não sei quando você a recebeu. O que você recebeu. O que Deus está falando com você, eu não sei. Eu só estou te falando o que Deus me disse. Cumprindo o meu papel. Mas eu sei que o Espírito Santo semeia essa palavra no coração de cada um de vocês de uma maneira. A maneira que vocês recebem, que vocês ouvem, que vocês creem, cada um é diferente do outro. Cada um. Né? Nós estamos em mais de 4.600 pessoas, 4.700 pessoas no nosso culto. E cada uma dessas 4.700 pessoas que estão aqui ao vivo no nosso culto vai receber essa mensagem de uma maneira. Amanhã, quando fizermos a outra live, a gente já vai estar perto de 30 mil pessoas que assistiram a nossa mensagem. Cada uma dessas 30 mil pessoas vai receber no seu coração de uma maneira diferente. Porque o Senhor traz a palavra ao coração de cada um, segundo a vontade e o desejo do seu Espírito Santo. Que nós que temos fé, que cremos, que sabemos que grandes coisas estão por vir sobre esse lugar. Porque Deus tem falado através dos seus profetas. Independente do tempo que foi dito, há quanto tempo? Um dia, o dia chega. O dia em que a palavra vai se cumprir. E esse dia, ele não deve, ele não pode te pegar de surpresa. Você tem que estar preparado. E o Espírito Santo disse para mim hoje, diga para o meu povo que eles têm que estar preparados para o dia da promessa. Porque em breve ele vai chegar. Em breve ele vai chegar. E nós, crentes, juntos, orando, buscando a presença de Deus, passaremos por ele, dando glória a Deus. Sem medo. Sem medo. Com alegria. Talvez até não com um sorriso no rosto. Quem sabe com lágrimas nos olhos. Quem sabe com os joelhos no chão. Mas glorificando ao nome do Senhor, que vive e reina hoje e sempre. Que ainda usa os seus profetas na terra. E todas as palavras que foram profetizadas por Deus, trazidas por Deus através dos seus profetas, hão de se cumprir na terra. Você crê nisso? Acredita? Quero orar com você. Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhinhos. Feche os seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, olha cada irmão e cada irmã que está aqui comigo agora, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa, querido Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa prepará-los para aquilo que está por vir,
para que cada um deles receba o seu galardão. A tua palavra diz que receberemos ainda na terra, Senhor, e também no porvir. Que essa palavra venha sobre o nosso coração, a nossa alma, e o Senhor possa abrir o entendimento do teu povo, para que eles compreendam que esse dia está por chegar. Que este dia está por chegar, assim como vem o mês de novembro, com mais uns dias ele já chegou. E essa palavra também há de se cumprir. E todas aquelas que foram profetizadas sobre o mundo, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, todas elas estão por cumprir-se. Porque o Senhor está com pressa. Porque o Senhor está com pressa. E como se o Senhor soprasse um pouco mais forte a nuvem que está trazendo a chuva para que ela se adiante. Papai do céu, nós cremos na tua palavra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Bendito é o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Assim, papai, nós oramos crendo na tua fidelidade, na capacidade da tua palavra de gerar na terra todas as coisas. Quero te agradecer, papai, em nome de Jesus eu peço. Que o teu amor, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia permaneçam sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar essa água que os teus filhos têm colocado diante do Senhor e quando eles se utilizarem dela, sejam alcançados pela fé que eles têm. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, às 14 horas a gente volta, se Jesus não voltar, né? A gente vai estar aí. Legal? Beijo para todos vocês, um bom domingo, Deus os abençoe. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma boa janta, né? Vou jantar agora, estou com fome. Sei que talvez você também. E amanhã a gente conversa às 14 horas. Tá legal? Um beijo no teu coração, um ósculo santo a todos os irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês e lhes dê uma excelente semana na presença de Deus. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.